Você mandou o áudio para dona da. Recording in progress.
Oi, Keila. Cadê? Não entrou ainda. Oi, Keila. Pierre, Alissa. Olá, boa tarde. Boa tarde. Um monte de gente boa para participar aqui do nosso diálogo, Keila. Tá me ouvindo? Você não tá ouvindo? Tá ouvindo, Alissa? Eu estou ouvindo, a Keila não. Boa tarde. Ah, agora sim. Boa tarde, querida. Como vai, doutora? Bem, e você? Que prazer em recebê-la na nossa reunião. Muita honra, muito honrada. E eu vou fazer uma breve apresentação. O seu currículo é bem extenso, dá gosto de ver. Uma qualificação maravilhosa, e principalmente nessa área que nós amamos tanto, não é, doutora? Com certeza. Além da larga experiência na advocacia, e depois você fala para nós como foi essa migração para o direito sistêmico, lógico, continuando com a nossa função tão maravilhosa também como advogada. E eu vejo aqui palestrante, escritora, professora, o conhecimento já foi tão transbordante que já consegue passar para outros esses conhecimentos, principalmente na área do direito sistêmico. Isso é muito bom. Passar essa paixão, né, do direito sistêmico para os que vêm por aí, os iniciantes. Treinamento em constelação familiares com Bert Helling, na Alemanha. Treinamento sistêmico pelo Instituto de Constelações Familiares da Brigitte Champerter, maravilhoso. Formação básica complementar em percepção sistêmica e práticas integrativas no Instituto do Luciano Alves. Doutora, eu não vou ler o seu currículo todo, porque é muita coisa.
e a primeira turma, fez parte da primeira turma de Direito Sistêmico da pós-graduação na Escola Helling, e isso eu não posso deixar de falar, minha colega, né, de pós, eu sou da segunda turma, e desbravando, não é, doutora? Eu passo a palavra para você, por favor, complete essa biografia sua, no que for mais importante para os nossos colegas. Eu quero, antes de passar a palavra, agradecer ao doutor Assir de Matos, nosso presidente da presidência, nosso presidente da OAB de Franca, e a doutora Luísa também, que é a vice-presidente, e sempre nos apoia aqui na comissão. O Rodrigo, que está nos proporcionando essa reunião aqui online, a Roberta também, da OAB, que sempre nos ajuda tanto nas comissões. E eu passo a palavra, doutora, para você. Estou aqui ávida de ouvir tantos ensinamentos e a sua experiência. Como primeira presidente de comissão, a fundadora, né, da primeira comissão de Direito Sistêmico do Brasil, eu me inspirei em você, não poderia ser diferente. Todos nós, de comissões de Direito Sistêmico, nos inspiramos em você. Nós estamos tendo problema com o som. Alguém está com o som aberto? Um probleminha aqui. Acho que é a Ebit acabou saindo. Deve ter ficado com o som ligado, né? Doutora, então, continuando, eu me inspirei em você, como todos nós das comissões de Direito Sistêmico do Brasil afora, me inspiramos no seu pioneirismo, a sua coragem, um assunto tão novo no Brasil e no mundo. Aqui em Franca, nós somos de 2017 também, a nossa comissão, e no Brasil, a Comissão de Direito Sistêmico de Franca ela é a 10ª, no estado de São Paulo ela é a 3ª, então nós seguimos de pertinho aí o seu exemplo, e eu não poderia deixar de convidá-la aqui na nossa primeira reunião online que eu estou fazendo na comissão, para você trazer a sua experiência, a sua caminhada no direito sistêmico. Ai, que alegria, Keila. E nós estamos aqui em colegas, né? Não precisamos também ter essa, como é que é, doutora? Não precisa chamar de doutora, né? Nós somos aqui Eu já tomei a liberdade de chamar colegas, amigos, né? E, na verdade, você também foi pioneira em Franca, né? Então, acho que todos nós, né, sou muito grata também a vocês, porque se não fosse isso, a gente talvez não tivesse conseguido a sustentabilidade do movimento, né? Tanto que eu lembro que no primeiro ano eu viajei muito, né, no Brasil e não tinha ainda esse online, né? Que pós-pandemia, né? Nós estamos num momento histórico, né? Divisor de águas na nossa vida, em todos os sentidos, né? E com a pandemia, né? Que nos proporcionou essa proximidade e essa possibilidade de estarmos mais presentes uns na vida dos outros, né? Claro que nada substitui encontro pessoal, né? Então foi um ano que eu lembro 2018, aqui está o Pierre para contar também, né? Que ele veio no primeiro Congresso Brasileiro em Florianópolis, né? Foi algo que a gente fez muita coisa. Agora eu paro para olhar, eu falei, nossa senhora, de fato a gente quando está imbuído de um propósito de alma mesmo, que é muito maior. A gente depois olha para trás e fala, como foi mesmo que isso aconteceu, né? Porque teve uma vez que eu fiz palestra aí em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e na mesma semana em Campo Grande, né, Alice? Eu vivia mais no ar do que em terra, né? Teve um período menos no escritório do que... E era algo que, enfim... deu resultado, acho que valeu a pena estar aí, né? A gente já está em mais de 140 comissões no país, né? Com muita alegria, isso me honra demais, né? De ter
tido esse papel de pioneirismo mesmo, de abrir esse campo para esse universo dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, né, que é algo absolutamente ainda bastante tradicional, né, que vem muito imbuído ainda do paradigma cartesiano, né, e a gente está aí para evoluirmos a cultura do litígio, né, eu vejo que cada vez mais há um movimento nesse sentido, até porque essa geração que vem aí, essa geração Google, ela é bastante imediatista, né, e não vai ser diferente no direito, né. Apesar de que eu vejo que aí nos alunos de graduação ainda vem, porque o que nos leva, né, a gente já sabe disso, né, Keila, inconscientemente, para quem está aqui presente, obrigada, né, pela presença de vocês e que possamos, né, ter um encontro com trocas, né, e maravilhosas e que nos traga acréscimos, né, nesse passo a passo. Eu também fundei, né, o Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico, a gente fez 4 congressos, a gente vai fazer o 4º congresso esse ano, né, Pierre? Alissa, a gente está aguardando para que pudesse ser presencial, acabamos não fazendo nenhum online, né? E foi uma opção nossa preservar esse tempo e para dar um enfoque ao pessoal. Então, também fiz isso, né? A gente fez um congresso em Florianópolis, no Rio e um em Maceió, que também auxiliou demais essa sustentabilidade, né? Eu falava, vamos lá, colegas, vamos nos abraçarmos, nos darmos as mãos e trazermos, né, esse acolhimento àquele colega que muitas vezes se sentia até mesmo meio fora, né, do exercício profissional, quando ele olhava com um enfoque mais para a solução mesmo, né? Porque acaba que na faculdade a gente vem aprendendo processo, são 10, geralmente, semestres de processo, poucas disciplinas que a gente até nem gostava, né, filosofia, essas coisas mais humanas, a gente, no início, quando a gente faz a graduação, acho que todos nós passamos por isso, poucos se interessam por esse aspecto filosófico, querem logo a prática, né? Então, e a prática significa processar, né? E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu escrevi, né, Alissa, salvo engano, foi justamente isso, né? Que deixa de ser o objeto, o advogado, o processo, e passa a ser as pessoas, né? A gente para de olhar única e exclusivamente para o objeto principal, o processo, né? Que é isso que se tornou, sendo que isso, inclusive, vai justamente numa contramão do que é a própria responsabilidade social do exercício da advocacia, né? Ele está ali, né, na Constituição, o advogado deve unir esforços, né, envidar esforços no sentido de conciliar, né? Então, a gente acaba que, mas isso é algo que eu observo agora que eu estou fazendo também o mestrado, né, que os alunos de graduação, eles são trabalhados ainda de forma no paradigma cartesiano, aquilo que é fragmentado, né? O ensino do direito é fragmentado, né? Você aprende direito de família, direito ambiental, direito tributário, né? Aí acontece de decisões da área criminal não se comunicarem com decisões da área de família, por exemplo, violência doméstica, teve lá, o pai não pode se aproximar da mãe, da genitora, mas precisa buscar o filho na casa dela, né? Então, o que cumpre? Então, isso tudo são reflexos e a gente está nesse movimento de trabalhar essa unidade, né, no próprio ensino. Isso já está sendo revisto e a pandemia ajudou muito isso, né, empurrar para esse movimento de como é o ensino das próprias crianças. Nós aprendemos A, E, I, O, U, né? Como se alfabetizar precisasse aprender as vogais, depois as consoantes, depois o alfabeto, para daí você conseguir pronunciar sílabas e aí conseguir ler as palavras, né? E aí teve outro dia um rapaz falou para mim, não, mas eu aprendi, meu pai era caminhoneiro, minha mãe ficava lendo as placas, aí eu aprendi a ler lendo com ela as placas, e assim que eu aprendi. Então, né, acabou que esse modelo era o modelo que era o modelo de alfabetização.
Então, é muito bonito de ver isso já acontecendo, porque eu estou fazendo um mestrado justamente em ensino de humanidades e linguagens, e lá eu estou vendo o quanto também já há essa perspectiva da inovação, que não dá mais, né, para fragmentar, porque não é do tempo que nós íamos na escola e tínhamos a opção de ir na biblioteca e o mundo a gente via naquele globo, né? Eu, pelo menos, sou desse tempo, né? Não preciso revelar minha idade aqui, mas era assim, né? Hoje em dia, a gente tem acesso a tudo, pode estar em qualquer lugar do mundo através da internet, né? Então, de fato, é como se a gente quisesse ainda segurar na contramão aquilo que está indo, né? Então, vamos lá, né? Vamos avançar nesse movimento de compreensão dessa totalidade, né? Que Capra já dizia, aquele livro dele tem um filme, O Ponto de Mutação, né? Que traz justamente as consequências e o quanto nós somos a consequência ainda de uma revolução industrial, né? O quanto nós nos perdemos enquanto identidade de ser humano desde lá, né? E eu considero que aquele é o grande marco, foi importante para a civilização naquele momento. E se a gente for olhar, quem de fato mais danificou a natureza foi naquele período, né? Onde havia o uso desmedido desde da madeira, de tudo, né? Da poluição. E hoje, o quanto nós já somos bem mais conscientes disso, então a gente vem evoluindo, a gente já sabe que se houver uma destruição em massa na questão ambiental, né, nos recursos naturais, que vai impactar na gente, né? É um ar só, é uma atmosfera só no planeta, né? Ela não se restringe, ela não é uma atmosfera departamentalizada, né? Então, a gente vem aí num movimento em que, vamos lá, né, se abrir um novo, é lógico que tudo isso assusta, mas, em verdade, é uma realidade, a gente já está vivendo num mundo globalizado, né, num mundo em que a gente não precisa mais ir lá na biblioteca para ter a visão do mundo no globo, né, a gente já consegue, tanto que a gente tem essas notícias, do mundo inteiro, isso também não era uma realidade, né? Então, são coisas que mudaram muito rapidamente e que dão essa sensação de que está todo mundo, né, querendo se agarrar na questão da ciência, né, de ter um controle, né? E de repente veio o vírus, mostrou que ninguém tem controle de nada, né? E que a gente tem o bem mais importante, que é a vida, né? Então, esse movimento, em verdade, resgata um dos principais direitos que nós temos até mesmo antes de nascermos, né? Que é o direito do próprio nascituro, né? É o direito à vida, né? A mulher já tem direito a receber pensão, né? Quando ela está grávida. Então, acho que, trocando em miúdos, né? Esse movimento, me empolguei aqui em falar, né, Keila? Sem parar, mas acho que é tão empolgante isso porque justamente nos convida a estarmos disponíveis para a vida. E como eu falava no início também, o quanto nós que estudamos direito temos inconscientemente um vínculo com alguma injustiça do nosso sistema de origem. Então, por isso que às vezes é difícil conseguir sobrepor essa sensação que vem de uma inconsciência muito profunda e muito ancestral, muitas vezes, muito antiga, de injustiça. Então, isso está enraizado em nós. E fazer essa transição, né, de compreender que a verdadeira, a gente consegue fazer a verdadeira justiça, quando a gente consegue desejar o bem para quem foi injusto conosco, que eu considero isso um dos maiores desafios enquanto ser humano, a gente conseguir fazer isso, mas, de fato, né, termos essa consciência do que tudo que nos implica a nossa própria existência, e essa inteligência sistêmica que fez com que nossos pais se uniram, nos deram a vida, né? De novo, volta a vida. É ali que está, né? Tudo que nos aconteceu, principalmente nos nossos primeiros setênios, revelam o que acontece conosco hoje. Então, são coisas que nós, que
que já estamos, né, estudando a inteligência sistêmica, a filosofia sistêmica, a tecnologia da alma, que eu considero que é o nosso grande trunfo para não virarmos robôs, né? Sabermos como funciona a tecnologia da alma. Então, é algo que vai nos garantir até mesmo, minimamente, uma condição de sobrevivência nessa selvageria que a robótica já nos substitui. A gente já está híbrido, a gente já é vinculado a um celular, né? A gente já não é só Homo sapiens, nós somos já passíveis de muito estudo, né, sobre a nossa própria figura nesse momento, e a gente não está se dando conta disso, né, o tal do metaverso está aí, né, e a gente não deixa de estar num espaço aqui quadrado, e que não por acaso é retangular também, para ter mais espaço, porque que não é redondo, né, tudo tem uma lógica, né, são algoritmos, então, isso, para quem domina, está ótimo. A gente quer dominar a tecnologia da alma, aquela que faz com que as pessoas sustentem os acordos que elas fazem, que a gente compreende que elas precisam daquele longo litígio, a gente respeita o tempo delas, porque elas têm que manter o vínculo, então, tudo que está por trás de toda uma dinâmica, né? Enfim... Deixa eu interromper um pouquinho, só para a gente trazer, porque é tanta coisa, tanta informação, suas palavras aí, a gente até se perde, vontade de absorver tudo, e muito bem colocado. Eu, pegando aí a sua fala da robótica e a sua fala da justiça, nós somos justiceiros, né, por natureza, os advogados, e eu penso que o justiceiro, o vingador, ele está muito próximo, então nós temos que tomar muito cuidado também com isso. E o nosso tema, direito sistêmico e advocacia, tudo isso aí nos leva a perceber a importância de conhecer o direito sistêmico. Só fazendo um adendo aqui para os colegas que estão aqui conosco, entender a importância do direito sistêmico na advocacia. Então, o justiceiro, o vingador e a robótica. Se você puder entrar mais nesse assunto, que eu achei muito importante, muito interessante, porque daqui para frente, inevitavelmente, o mundo está mudando, inevitavelmente, a advocacia, a nossa profissão, está mudando, não tem como. O que você falou agora o robô ele faz quase tudo, mas a alma ainda não se tem uma visão, né, nem futurística para isso. Um robô que vai fazer a leitura da alma e tratar emoções e conflitos, que é o que nós trabalhamos, né? A todo tempo chega até nós os conflitos, questões difíceis. Uma sentença, ela vai por fim ao processo, mas o litígio, com certeza, se ele não for olhado ali na raiz dele, ele vai continuar, e o judiciário recebendo ações, demandas, porque o conflito não acabou. E aí eu passo para você nos enriquecer mais com esse assunto. A Alissa quer falar? Ela levantou a mão. Eu ouvindo agora a doutora Keila falar, e me veio um insight até dessa questão quando ela falou que a sentença ela põe fim ao processo, mas muitas vezes nem ao processo ela põe fim, porque a gente tem infinitos recursos, infinitas possibilidades de recursos de segundo grau e superior, e que muitas vezes a sentença nem o processo ela consegue acabar. Se a gente for parar para analisar nesse sentido, nem a sentença ela acaba com o processo, quem dirá com o conflito, né? Então, eu acho que quando a gente traz esse conhecimento, e muitas vezes a gente busca, e não querer dizer que a gente não vai ingressar em juízo, que não é isso, que muitas vezes a gente consegue compreender que aquele cliente precisa daquela situação, mas agora eu fiquei pensando que realmente, se a gente for parar para analisar, nem a sentença ela acaba com o processo, né? E isso agora me veio
esse insight, né? Porque a gente vem trabalhando muito nesse sentido, né? De que não acaba o conflito, mas também não acaba o processo se a gente for parar para analisar, né? Perfeito, Alissa, é isso aí. O ganha-ganha, né, é o que a gente trabalha, né, nessa cultura do consenso, né, na questão do ganha-ganha, todos ganham, né, não... Porque, de fato, né, não dá satisfação, tanto que segue, né, Alissa, segue com recursos, com infinitas possibilidades, e é muito curioso, né, que até a gente tem um processo de mais de 20 anos já, e agora o cliente se abre para uma possibilidade de uma resolutividade via acordo, que a gente algumas vezes, né, tentou colocar isso para ela, trazendo essa realidade do judiciário. E, em verdade, a gente consegue compreender a partir desse conhecimento sistêmico, né, o que é o conhecimento sistêmico, né? Então, vamos lá. O que é a visão sistêmica? Nessa perspectiva da inteligência sistêmica do casamento dos nossos pais que nos originou e de tudo aquilo que antecede a nossa existência, toda a nossa ancestralidade. Então, a nossa alma, ela é regida, assim como a lei da gravidade, que se eu largar aqui a caneta vai cair, ela funciona, a nossa personalidade, né, baseado em valores, certo, errado, bom, ruim. Esse nível de consciência, que é um dos grandes acréscimos que o filósofo Bert Hellinger nos deixa, né, nos deixou, que nós temos 3 níveis de consciência, que o nível da consciência individual, em que nós somos julgadores, é o natural nós fazermos isso faz parte da nossa personalidade, e ali atua o pertencimento, essa necessidade de pertencer desde, né, como a gente está trabalhando aqui na UAB, o pertencimento dos nossos advogados que tivemos sempre uma visão, talvez, de já ter observado o quanto é frustrante, né, o quanto ganhar um processo ou perder dá a mesma insatisfação, né, tanto para nós quanto para as pessoas implicadas, às vezes não é necessariamente isso que elas gostariam, isso não gera uma satisfação plena, né? E porque a sensação de injustiça segue prevalecendo, né? Então, as pessoas, se quiserem encontrar motivos para se sentirem vítimas e injustiçadas, elas vão sempre encontrar, né? Você é uma escolha que se faz, né? Você escolhe ficar na sua vítima, é como eu brinco, né? A gente tem uma escolha de manhã quando acorda, né? Tá lá frio, a vítima quer ficar deitada na cama, né? Não quer sair para o mundo, que, né? E vai para a vida, levanta, né? Sai desse lugar comum. Então, isso é muito natural, né? É você querer permanecer ali. Então, são padrões que a gente herda do nosso sistema, são coisas que vêm dessa inteligência sistêmica e elas nos dão respostas existenciais e nos auxilia a olhar os clientes, olhá-los de forma bem ampla, porque a partir dessa perspectiva sistêmica, dessa visão, você olhando com essa consciência, né, de que nós individualmente somos julgadores, estamos presos a valores, nós nos consideramos no lado certo da sociedade. Quando a gente amplia o olhar para esse conhecimento, observa o quanto o fato de nós julgarmos, né, aproxima daquele que teoricamente é o culpado, né, a vítima e é o algoz. Você troca de lugar com a vítima e o algoz com muita facilidade. Obviamente que nós não vamos esgotar o assunto aqui, é só para provocá-los numa reflexão, né, Keila, para virem conosco nessa compreensão de tudo que está interligado nesses saberes, né? Bert Hellinger bebeu de fontes as mais diversas, né? E realmente elas são fundamentais. Por exemplo, na prática da advocacia, você saber que existe, nossa personalidade oscila, né, durante o dia no estado criança, adulto e o crítico moralista, que é a análise transacional, é outra coisa que é fundamental estudarmos para nós conseguirmos sermos efetivos no nosso exercício profissional. Nós precisamos estar no lugar do nosso adulto. O que é não estar no adulto? Esse que é o grande senão na arte da advocacia mesmo, porque se você estiver, a pessoa trouxer alguma coisa, sei lá, você teve um pai alcoólatra e ela vem falar mal do pai dos filhos que é alcoólatra,
vai despertar em você um desejo já exacerbado de fazer justiça. E isso faz com que nós saiamos do nosso lugar de simplesmente sermos advogados, porque daí a gente já foi querer salvar ou vingar. E tudo isso interfere, inclusive no deslinde. Nós, advogados, interferimos, sim, numa condução de um processo. Não só na forma prática dele, mas nessa forma inconsciente que nos une, né? Não há como se duvidar de espaços, que não existem espaços vagos. Se eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul, o PR que está lá em Pernambuco, para a Keila que está em São Paulo e os demais que estão nos seus lugares ali, em Florianópolis, e os demais que eu desconheço onde estejam, mas provavelmente também, né, em São Paulo. E o que eu falo vai gerar em vocês um desconforto, um movimento interno de sim, faz sentido, ou algum desconforto. Então, impactamos uns nos outros, mesmo que seja por um espaço virtual. Quiçá, então, no momento de condução processual. A gente trabalha, inclusive, a forma como a gente, né, Pierre, na hora de redigir uma petição, como que a gente se expressa. Porque às vezes a gente olha e fala, nossa, o advogado levou para o lado pessoal isso, porque não é possível, né? Ele conseguiu esquecer toda a parte técnica e se implicar naquele processo de uma maneira amplamente prejudicial ao todo o contexto, até para que se encontre, porque às vezes, se o cliente, né, vai ler o que o outro contestou ou o que o outro fez na sua inicial, acaba definitivamente as possibilidades de um acordo, de uma conciliação em qualquer tempo do processo, né? Porque ficou muito magoado com o que foi revelado ali, coisas que não precisam ser expostas, né? Tanto que todos pedem que sejam cada vez mais objetivos. Então, o que leva o profissional a se colocar de uma forma tão passional, muitas vezes? E isso não é só na área de família, gente, porque onde tem um CNPJ, tem alguém atrás, né? Então, por que reproduz tantos processos na área de direito do trabalho, trabalhistas, tanto assédio moral, né? O que há de padrão implícito naquilo ali que faz com que sempre seja processado do mesmo jeito? Por que a gente distribui duas ações semelhantes e uma anda rápido e a outra não? Sabe? Isso nos traz respostas até para isso, faz com que a gente consiga ficar num lugar de compreender que nós não temos também o controle, né? A gente já sabe disso, porque vai vir lá uma decisão, a gente já fala para o cliente, né? Vai demorar, vai vir uma decisão. Então, o que eu considero fundamental, sabe? Que a gente resgatar a confiabilidade no advogado. Ouvir do cliente, como eu escuto, nossa, o seu olhar é um olhar de acolhimento, eu me senti acolhido, me senti à vontade de me trazer em todas as minhas questões e dúvidas, sem omissão, para a gente não ser surpreendido em audiência, porque o pertencimento precede a verdade. Então, a gente precisa saber disso, para que o cliente ele vai contar sempre a verdade do pertencimento dele, da cultura, da origem dele, da forma como ele foi educado. Por isso que é uma verdade relativa. E a gente não pode ser capturado como se isso seja absoluto, porque tem uma outra versão, né? Pierre levantou a mão, fica à vontade para falar. É um diálogo aqui, né, Kay? Boa tarde a todos e a todas, né? Obrigado por disponibilizar esse espaço aqui da Comissão de Franca, né? São Paulo é uma honra. Eu falo aqui de Arco Verde, Pernambuco, interior de Pernambuco, né? E tenho também Eunice como uma referência para mim no direito sistêmico, né? E para a vida também, né? E não é só do direito sistêmico que vive o ser humano, né? Mas para a vida a gente, graças a Deus, conseguiu estreitar uma amizade e hoje eu tenho ela como uma amiga, né, do coração mesmo, e que isso realmente foi o direito sistêmico que trouxe, eu amo todos que participaram, e você é uma querida, Eunice, e prazer, Keila e os demais aqui também, assim como ver a Alissa também, né? E isso que você falou agora, Eunice, é fundamental a gente trazer esse protagonismo para os envolvidos no conflito, e essa confiança no advogado é importante a gente trazer,
eu vou trazer isso porque foi um caso concreto, né, um caso agora recentíssimo, que finalizou hoje, que veio do escritório, de um distrato imobiliário, né, em que a contratante, um casal, desistiu da compra do imóvel, só que a construtora já havia realizado alguns pagamentos de taxas e tudo, enfim, e que onerou bastante o caso. E aí esse casal já tinha para 4 advogados, e todos queriam a mesma coisa, entrar com o processo. E ela não se sentia confortável em entrar com o processo, porque ela sabia da responsabilidade dela também, de fazer um distrato, de ter havido custas e tudo mais. Só que o que a construtora queria era reter o valor todo da entrada. E eles queriam realmente reaver o valor da entrada. Só que sabia que tinha um custo também. E aí, quando eles sentaram aqui no escritório, a primeira pergunta que eu fiz foi: qual é o objetivo de vocês? Porque vocês é que resolvem o problema. Eu estou aqui como um instrumento. Aqui é um canal para que eu possa entender o que vocês... Só, eu não quero entrar com uma demanda judicial, eu quero tentar resolver por um acordo, que eu sei que também da nossa responsabilidade, que ocorreu exatamente uma quebra no contrato por nossa conta, né? Só que a gente não tinha assinado o contrato e eles vinham com outra proposta, que foi alta e tudo. Eu disse, não tem problema. É isso que você quer? Então eu posso entrar em contato com a construtora e saber qual é a proposta de acordo. Eu posso levar uma proposta de acordo para vocês, não tem nenhum problema. Então, tudo é a forma de abordagem. Então, quando terminou o atendimento da consulta, eu estou tão leve, tão aliviada, porque todos queriam entrar com o processo. E você foi o primeiro a dizer que, sim, do jeito que eu estou querendo, é o mais viável. Não, é o viável para você. Né? Você é o que seu coração está querendo, é o seu corpo está pedindo, é o que está emanando de você. Então, se é isso que você quer, então solte e diga o que é. Né? E não entrar nas questões que outros colegas, não estou dizendo desmerecendo nenhum, mas que é o que eles têm para oferecer, é isso, é entrar com o processo, ganhar os honorários, que faz parte do nosso trabalho, né? Mas acabei ganhando honorários de uma forma mais tranquila e resolvendo a questão. Pronto, a empresa, eles fizeram uma proposta, a empresa aceitou e a empresa depositou hoje o valor que eles queriam. Eles ficaram tão felizes e já pagaram os honorários. E, então, é isso. Quem tem a real força para resolver a questão são os envolvidos, são as pessoas que estão ali. E cabe a nós, advogados, de apoiar essas decisões e dizer qual é a consequência de cada caminho. E não querer pegar na mão do cliente e dizer, não, você vai por aqui agora, porque eu vou lhe proteger e você vem por aqui. Né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, para dizer realmente que esse caminho, né, do direito sistêmico, do autoconhecimento, ele proporciona coisas boas. Então, essa, para mim, foi os honorários de milhões, né? Não é o meme de hoje, né? Foi honorários de milhões. Só da cliente chegar para mim e dizer, olha, eu não tenho nem palavras para te agradecer por como você nos ajudou, como você nos acolheu no seu escritório, da forma como nós somos acolhidos, sem a necessidade de entrar com litígio. Isso, para mim, foi melhor do que os honorários. Né? Então, e aí eu percebi, realmente eu estou no caminho que eu sinto que é o mais adequado para mim, que é esse, de proporcionar aos envolvidos no processo esse empoderamento de resolver suas questões. Eu queria trazer e dividir isso para vocês. Pierre, muito obrigada pela sua presença, pela sua rica contribuição e muito bem colocado. O direito sistêmico é isso, nós percebermos a vontade, a não vontade, a necessidade do cliente, a real necessidade dele, porque ele às vezes chega até nós com raiva, com muita dor, entristecido, quer briga, e se nós formos, né, colocar fogo, mais fogo nessa fogueira, então o que ele apresenta ali para nós, aquela vontade
que é uma vontade que se revela ali, misturada com dor, com raiva, e aí nós vamos para um litígio, né, que fica, como a doutora anteriormente falou, interminável às vezes. E aí o Pierre nos dá aqui um exemplo de como ir além, que o direito sistêmico ele nos permite isso, ir além daquilo que está se revelando ali, trazer, ajudar o nosso cliente a descobrir qual que é a real necessidade dele, que às vezes ali naquelas emoções, ele nem ele mesmo sabe por que ele está ali naquele litígio, porque ele quer brigar, porque ele quer demandar, e precisa de um advogado que vai ganhar a causa. E isso se torna muito pesado para nós também, advogados. E como a doutora Eunice havia falado, se entrarmos, né, nesse litígio ali, nos envolvermos, e por causa também das nossas questões, dos nossos emaranhados que todos nós trazemos, e acaba que as nossas questões se confundem com a do cliente. Então, o autoconhecimento, o conhecimento nas leis sistêmicas e a prática, dia a dia, a nossa prática com esse olhar, com esse saber sistêmico, traz esses resultados que o nosso colega, o Dr. Pierre, trouxe aqui para enriquecer. Muito obrigada. Que momento gostoso, né, Keila? A gente tem tanto prazer em advogar, né, deste lugar, que é uma conquista interna nossa também, né? Como eu falei, a gente já tem essa consciência da nossa necessidade vinda da nossa ancestralidade de reparar algo, então a gente se cuida nesse sentido, né, para não se permitir ser capturado pelo conflito do cliente, sequestrado, para fazer alguma justiça que a gente não tem a menor ideia. Então, quanto mais a gente se torna consciente, melhor, né, Pierre? Fale. Desculpa, Eunice, mas eu queria também compartilhar só mais uma coisinha, né, que como a doutora Keila mesmo falou, né, a gente ir além, né, do que é a real necessidade. Engraçado que, para nós, eu acredito que é uma opinião também de vocês, a gente não precisa ir tão além para entender o simples, que é o que está aparente ali. Né? Às vezes a gente quer inventar a roda, não, vamos fazer, senta aqui, vamos rodar, vamos fazer uma leitura de campo para algo que está ali na frente da gente, a gente só precisa sentir o que aquele cliente quer. Então, assim, não é enxergar, né, como a gente pensa, né, ou ver a real necessidade e tudo, é isso, mas é o simples, é o que está aqui na minha frente. Se ela diz, olha, eu não quero entrar com o processo, para mim está resolvido, ótimo. Né? Não preciso abrir uma constelação ou fazer qualquer outro aparato holístico para o simples está ali aparente para mim. Né? Então, tem que estar aberto ali para ouvir ele e sentir realmente. Né? Que o simples é ali, o menos é mais. Né? E o simples é isso. A gente realmente perceber e estar aberto para ouvir o que ele tem para dizer, porque a real necessidade quem diz é ele e a gente sente. Né? É estar em estado de presença, né? Estado de presença, perfeito, é isso aí. Então, assim, às vezes o além é estar presente, que é o que muitas vezes as pessoas ainda acham que tem que ser algo bem complexo. Não é estar aqui, presente no aqui e agora. Né? Segundo Bert Helling, o essencial é simples. Perfeito, Pierre, isso é uma coisa bem importante, né, para desmistificar também. Oi, Marisa, querida, tá aqui, eu ia falar de comunicação não violenta aqui, que é essencial também, né, a gente conseguir se comunicar, acho que a gente conseguir conectar com a necessidade do cliente é saber ler isso, né, Pierre? Não quero entrar com o processo, porque se você já vai imbuído da sua própria perspectiva, expectativa ou desejo, né, tenho que ver o que eu vou fazer nesse caso, processar de que forma. É assim que a gente vem adestrado do nosso próprio ensino, né, acadêmico, né? Então, tá bom, a gente não consegue nem escutar o fato do cliente dizer que não quer,
né, que ele gostaria de resolver de outra forma. Você já está ali na sua expectativa, né, na sua forma. Então, é isso, parar de nos robotizarmos, né, nos identificarmos, nos percebermos. É isso que a gente fala, o essencial é simples também, a nossa postura, né, que a gente trabalha também a importância da postura sistêmica, né, ou seja, permanecer no seu lugar, né, o conhecimento, o essencial disso é o posicionamento. Então, então eu sou advogada, eu permaneço no meu lugar de advogada, e ele é um lugar em que eu vou trabalhar a capacidade de ampliar minha escuta ativa, né, de escuta, de prestar atenção, de estar em presença, de estar ali por inteiro na frente do cliente, não preocupado com a mensagem do celular, com o que vai acontecer, o que mais se pode dar é, hoje em dia, qualidade de tempo, né? Se dá no sentido de ofertar, e isso vale algo, né? Então, tem várias coisas que a gente vê que nós mesmos acabamos, muitas vezes, não valorando, né? Então, as pessoas têm um equívoco também, não vou receber honorários, obviamente que sim, né? O trabalho permanece uma coisa, outra coisa, então tem que cuidar. E nós, advogados, precisamos saber do que acontece dentro do judiciário também, para a gente ter o cuidado de observar de como se dão essas oficinas, né? É uma realidade que já está acontecendo em todo o país. Então, temos que conhecer, né, o que é o pertencimento, hierarquia, equilíbrio, para que a gente, independentemente de que situação seja, nós possamos acompanhar o nosso cliente no máximo de qualidade e também perceber que cada um faz do seu jeito, do jeito que dá conta. E o principal nisso somos nós, advogados, estarmos atentos a nós, ao nosso desejo de salvar, à nossa ânsia de que elas também nos pega desprevenidos muitas vezes, né? E que a gente tem que estar atento no que o nosso corpo demonstra quando é narrado algo pelo nosso cliente, né? Se ele nos convidou a ir para um lugar de desconforto, nós também não teremos a plena lucidez, como o Pierre trouxe, né? De estar ali percebendo que o cliente deseja aquilo ali e a gente não escuta. Então, as nossas emoções são algo que nós engatinhamos sobre elas, né? A inteligência artificial forte deseja conseguir, eles já captam, né, o que nós precisamos, porque a gente vai observar, se você pesquisou um assunto, aquele assunto vai vir sempre de novo. Se você pensou em algo, ele já captou e está ali trazendo as respostas, né? Já temos a tal da Alexia, né? Então, tem tantas coisas já robotizadas em nosso entorno que eles desejam isso, sim, captar o nosso sentir, né? A inteligência artificial forte tem esse. Então, gente, se captar o sentir, resta saber, porque nós ainda temos essa nossa questão de muitas vezes termos dificuldade de lidar com a verdade dos fatos, porque a nossa verdade também é relativa, ela vem imbuída daquilo que faz parte da nossa cultura. Então, por isso que um processo sistêmico, justamente porque ele tem todas as informações. Nós, advogados, muitas vezes temos de um aspecto apenas, né, que envolve aquele conflito. Então, nós conseguirmos também ter a capacidade, por mais difícil que seja a situação que nos é narrada pelo nosso cliente, de acolhermos aquele outro envolvido, nós já estamos dando uma enorme contribuição para a solução. Então, são coisas que são simples, mas que são complexas, porque você vai me dizer, mas Eunice, eu ouvi, ela foi estuprada pelo pai, né? São coisas que nos convidam a ir para um lugar, sim, de julgamento, né? E quando a gente está querendo que alguém exclua algo da sua história, ou mesmo do próprio genitor, a gente está fragmentando aquela pessoa. Então, essa é a complexidade que nos habita e habita todas as relações. Por isso que um processo
ele acaba, como a Keila trouxe no início, a Alissa bem levantou, nenhuma sentença acaba com o processo, porque pode recorrer. Então, nós, advogados, também precisamos ter a consciência de que nós, quando vamos para um lugar, no nosso exercício profissional, de certa forma, lesarmos alguém, alguém que é o outro, né, daquele conflito, nós estamos implicados naquilo. E isso faz com que nós teremos que responder. Essa é a inteligência sistêmica, toda essa complexidade emaranhada que traz. Então, por isso que tem tanto advogado já, realmente. Acho que o Yuri está com uma interferência. Yuri está com o áudio aberto. Yuri, você está aí? Você pode fechar o seu áudio? Ele não percebeu. Então, o quanto nós estamos, de toda forma, implicados em todo esse contexto, né? Marisa, seja bem-vinda. Quer colaborar conosco um pouquinho, dá um oizinho. Marisa também fala de São Paulo. Opa, apareceu. Oi, boa tarde a todos. Que gostoso estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Eu cheguei aqui já do meio para o fim e, nossa, é sempre tão, como que eu posso dizer, ressignifica, né, trazer essa consciência desse lugar que a gente sabe, mas é sempre bom relembrar, né? Nunca é em vão trazer todos esses conhecimentos e relembrar. E aí, te ouvindo aqui, eu acabei me lembrando até de uma mediação que eu facilitei na semana passada, onde era exatamente esse contexto, né? O advogado, ele trazia isso, né? Aqui eu que vou dizer o que você vai fazer, né? E é muito interessante isso, porque quando a gente vê na advocacia isso, a procuração, né, que já traz aquele lugar de outorga de poderes, e quando a gente observa dentro desse outro campo, como essa outorga de poderes ela é tomada a ponto do outro não ter voz mais em lugar nenhum, né? Quer dizer, é tida a outorga de poderes e aí a pessoa como se ela ficasse completamente diminuída, mas trazer esse lugar de escuta, né, esse lugar de validação, de vez e voz. A gente, como agentes de pacificação, que são os advogados também, é assim que a gente vai construindo uma nova sociedade, né? Não só uma nova advocacia, mas uma nova sociedade. Eu me sinto muito honrada de fazer parte, né, desse movimento, de que todos nós acreditamos também, mas são passos ainda que vêm com essa confiança no dia a dia, né? Então, Eunice, querida, é sempre um deleite te ouvir e eu agradeço sempre pela oportunidade. Quando você mandou imediatamente, eu saí de uma sessão de mediação, já falei, nossa, não perco, porque é sempre muito valoroso. E também parabenizar aqui a doutora Keila por trazer também essa oportunidade também de disseminação, né? Porque é assim que a gente vai construindo mais redes, mais pontos de conexão para que isso se abarque para outros que não conheçam e aos que têm dúvida também de como isso vai funcionando. Então, isso tudo, nossa, vai deixar de ser? Não. Você pega o que já tem, expande para ter mais. Pega o que já tem, expande para ter mais. É assim que eu percebo esse movimento todo. Obrigada. Nossa, que delícia te ouvir também, Marisa. Hoje esse espaço está muito especial, hein, Keila? Obrigada por nos proporcionar estarmos aqui todos em presença e trazendo, né, aquilo que há tanto tempo nos move, faz sentido e nos transforma no nosso dia a dia, tornando a advocacia algo muito leve, muito prazeroso e principalmente, né, como agentes de pacificação que somos, né, para que a gente, pelo menos, não colabore para inflamar, né? E outra coisa, Marisa, que me lembrou que em audiência, um movimento, gente, uma dica importante, né? Permita que o cliente entre antes, né? Porque geralmente o advogado vai para puxando à frente, né? Convida ele, inclusive, é um movimento simples de se fazer. Então, trazendo dicas bem práticas, né? Permita que o cliente adentre a sala de audiência antes que você. Não vá para o lugar de pai ou mãe, né? Porque o que é o posicionamento? Como que você se posiciona naquela relação com o seu cliente? Você quer salvá-lo, protegê-lo, cuidá-lo, né? Permita que ele protagonize, afinal de contas, ele está ali
né? Ele tem um pai e uma mãe que deu origem a ele, então o simples fato de você reconhecer isso já faz a diferença, de não ser convidado a ir para um lugar que não é o seu, né? E porque depois não adianta reclamar que o cliente não pagou honorários, porque se você vai para o lugar de pai e mãe dele, você desequilibra a relação ali, né? E a única pessoa que nós não temos que como devolver tudo que recebemos é justamente dos nossos pais. Então, por isso que os clientes vão embora, nunca passou por isso, né? Sem receber os honorários, sem querer pagar, e não pesa a consciência deles. A gente fica, poxa, fiz tanto, fiz isso, fiz mais aquilo, atendi fora de hora, fiz, né? Me dediquei à causa, e o cliente simplesmente não reconheceu o meu trabalho, nem quiçá pagou meus honorários. Sim, você foi para o lugar de pai ou mãe dele, né? Não ficou no seu lugar, é o posicionamento. Por isso que a questão da postura é imprescindível para esse trabalho se realizar de forma efetiva, né? E também trazer essa possibilidade de nós nos percebermos e principalmente identificarmos quando nós saímos de um lugar e fomos capturados para, né, querer ir lá proteger, salvar o cliente ou vingá-lo, né? Então, são coisas que são muito palpáveis no nosso dia a dia, né? Nos trazem resultados, muitas vezes, até mesmo mais rápido, ou então também, né, nos convida a renunciar à nossa preferência, porque quando a gente vai já com a ideia de que vai precisar compor um acordo ali, a gente já está intencionando e acaba muitas vezes com isso forçando um fluxo que não vai se sustentar, né? Porque a ideia é a sustentabilidade de tudo que é feito. Porque quando se faz com consciência, se consegue sustentar, porque senão, conforme for, se houver um movimento forçoso do próprio profissional, do advogado, né? Ou seja, no sentido de fazer o acordo também, né, Marisa? Ou seja, no sentido de forçar um litígio, ambas situações são situações que pressionam, né? Que não dão esse lugar de protagonismo, né? Do cliente mas esse protagonismo também não pode ser confundido com o fato deles saberem resolver sozinho e não precisar da gente, né? Porque já ouvi numa ocasião isso. Não, eu vou fazer o acordo, porque eu já sei que você é sistêmica, então eu vou fazer o acordo. Eu falei, opa, ei, como assim, né? Você vai fazer o acordo, mas eu não tenho que protagonizar. E eu falei, de onde você ouviu isso, né? Eu fiz a pergunta, né? Que não quero calar. Como assim? Não, acontece que eu vou fazer 10 constelações se eu precisar, mas eu vou fazer né? A cliente me dizendo isso. E eu, peraí, então tem que ter cuidado com isso, né? Porque daí o cliente daqui a pouco está confundindo o exercício da advocacia com a facilitação de constelação e com o pagamento de honorários por consequência. Então, nós temos um código de ética, nós temos uma tabela de honorários, nós temos, né, um pertencimento que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós somos comissões de direito sistêmico dentro da OAB, né? Nós estamos todos vinculados a ela, inscritos na ordem. Então, nós não podemos enfraquecer a advocacia. A ideia é fortalecer, para que a gente possa, sim, ter cada vez honorários mais dignos e, principalmente, resgatar a própria ética, que a gente possa confiar uns nos outros, para que a gente possa, juntos e de forma colaborativa, também como a prática colaborativa traz, né, dessa forma interdisciplinar, contar com todos esses saberes que são fundamentais, trazem acréscimos, mas para isso, mas não que isso vá nos colocar num lugar em que o cliente fique na nossa frente confuso até com a questão que está muito clara e estabelecida na prática da advocacia, né? Então, é só um convite também a essa reflexão, para não houver, porque o reflexo vem da sociedade. Eu fiquei precisando compreender o que a cliente estava querendo me dizer, de onde ela vinha com essa informação, para concluir que com isso ela não precisaria pagar, talvez, honorários, né? E eu falei, não, peraí, a gente precisa se fortalecer enquanto classe de advogados para que os clientes possam confiar na gente, resgatar a credibilidade, porque a ideia que faz, muitas vezes, de nós é que nós vamos querer mais e mais e mais, mais e mais e mais tempo num processo para ter mais e mais e mais dinheiro, entende? Há uma desinformação ou uma deturpação
da própria imagem do profissional, né? Então, se nós conseguirmos fortalecer a nossa advocacia como um lugar de confiança, de credibilidade, e de quem, de fato, olha para o ser humano que está ali implicado, para a solução junto com ele, e não para o fato de processar. Mas isso não quer dizer que nós não sejamos os profissionais habilitados para compreender que na própria construção de um acordo, ainda que eles estejam consensualmente imbuídos desse movimento, saber que não adianta, por exemplo, trazendo bem para um caso prático, vão separar, tem uma casa, vai ficar em condomínio para ambos e vamos colocar para alugar, metade do aluguel vai para cada um e já está resolvido o acordo. Falei, não, espera aí, né? Vai ficar em condomínio até quando? Precisa ter a questão da prática da advocacia ali, né? Então, até trazida pelos exemplos aqui, eu me lembrei dessa questão bem prática. Então, é fundamental que nós, colegas, saibamos como a gente precisa se posicionar nesse movimento para a gente, de fato, não enfraquecer o nosso próprio lugar de advogado e advogada, e esse lugar de pertencimento dentro da ordem, para que ele se sustente, para que a gente também não seja pego de surpresa por juízes, né, que a gente sabe que tem aqueles que já se consideram bem superiores e se conhecem um pouco mais sobre o sistêmico, queiram se fazer valer disso, para nos colocar num lugar por ignorar, muitas vezes, do que se trata, de dificuldade de manejo, nesse caso, com o próprio cliente. Então, os desafios que vêm por conta de tudo que está acontecendo, a gente ainda vai ter as respostas. Eu tive, para minha surpresa, isso, né? Como, logo no início, uma cliente que eu ainda intencionei que ela fosse participar de uma constelação com uma outra pessoa, porque eu vi claramente que eu não poderia fazer as duas coisas, e ela não gostou e quis fazer me representar na OAB por isso, né? Então, o convite é realmente ficar no seu lugar de força, né? O lugar onde você está inscrito. Se você quiser saber sobre constelação, saber participar, fazer constelação, perfeito, é maravilhoso, é um outro lugar, né? E isso é muito importante ter essa distinção. Né? E se você não gostar mais da advocacia, está querendo voltar para a advocacia, porque então fica sendo terapeuta, porque a advocacia precisa ser preservada na sua integridade e ser resgatada no lugar de confiabilidade e ética, né? Para que nós não sejamos colocados numa vala comum e está cheio de profissional buscando esse pertencimento justamente com as comissões de direito sistêmico. Assim encerro minha fala hoje. Obrigada, Pierre, pela participação. Foi maravilhoso sua contribuição. Ele está dizendo que tem que sair, e a gente está acabando o nosso tempo aqui, né, Keila? E acabou se tornando um diálogo muito rico, né? Sim. Marisa, eu falei com o microfone fechado, obrigada pela sua presença, sua participação, que tanto enriquece aqui esse encontro. Eu agradeço a todos aqui presentes e quero deixar aqui o convite para continuarmos juntos esse grupo e ir ampliando. Nós precisamos, aqui em Franca, nós precisamos da força de cada um de vocês. Todas as terças-feiras do mês é a nossa reunião. Eu pretendo continuar fazendo também online, às vezes misto presencial, mas eu mando o convite para todos e espero tê-los aqui novamente. Doutora Eunice, muito obrigada. Não poderia mesmo, eu não poderia me decepcionar com a sua presença, com a sua fala, de forma alguma. Estou muito feliz, o tanto que você contribuiu para mim, pessoalmente, e para a Comissão de Franca. Eu deixo aqui o meu agradecimento como sua colega, sua amiga, e em nome de toda a Comissão de Direito Sistêmico de Franca. Muito obrigada. Ai, obrigada a você. Vamos fazer mais movimentos juntas, com certeza. Muito obrigada pela oportunidade, foi um espaço muito bom, porque sempre a gente troca ideias, né, com os amigos que estão também já nesse movimento, e assim vamos nos fortalecendo nas nossas percepções. Um beijo grande para a Marisa, Lissa, que também está aí, contribuiu muito,
Yuri, Thalita, OAB, presidente, todos que, né, possibilitaram esse espaço, desse diálogo tão enriquecedor e vai ficar gravado, né, Keila? Vai ser disponibilizado, acho que sempre é interessante, né? Sim, eu vejo na OAB e repasso para vocês. Esse assunto é muito extenso, muito profundo, e nós temos que fazer muitos encontros mesmo, que isso traz a mim uma alegria de alma, ficar junto com vocês, conversando sobre o direito sistêmico, é sempre muito prazeroso. Uma boa tarde, um bom fim de tarde, boa noite a todos, boa semana. Um beijo, querida. Tchau. Beijo. Obrigada. Tchau. Parabéns, doutora Keila, é muito prazer conhecê-la. Beijo, Igualmente. amiga. Tchau.